São João capítulo 1, versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, umas traduções dizem Betânia, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito com E maiúsculo descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Todos dizem o que, meus amados irmãos? Vamos trazer uma palavra. A nossa liturgia tem sido um pouco alterada por conta das mudanças. De horário. E eu vou logo trazer uma palavra com a ajuda do Senhor, para terminarmos mais cedo e evitarmos assim problema com as autoridades. Eu já estou ficando velho e não aguento nem levar carreira, nem tabicada. Glória a Jesus, não dá mais. Quem é novo aguenta, né? Mas nem os novos querem. É brincadeira para a gente descontrair, para não morrer. A minha avó dizia: eu estou morrendo enturida. Não sei se alguém já ouviu essa expressão, quando a pessoa não diz nada, né? Para não morrer enturida, a gente brinca. Meus amados irmãos, nós estamos aos domingos, conforme Deus concede a graça, nós estamos meditando no Evangelho, segundo escreveu o evangelista São João. Não confunda João Batista com João Evangelista. João Batista foi o precursor de Jesus. Precursor quer dizer aquele que vem antes do curso, antes da caminhada. João Batista era primo de Jesus. João Batista exerceu seu ministério 6 meses antes de Jesus iniciar o dele. João Batista, ele morreu muito jovem, com 34 anos mais ou menos. João Batista foi degolado por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E, meus irmãos, João Evangelista foi um discípulo que era discípulo do João Batista. Ele veio na leva, aceitou Jesus, ele era filho de Zebedeu, o evangelista, era filho de um pescador, mas pelo que consta não eram pescadores pobres. Eles eram de um certo recurso, porque o pai tinha barcos e o pai tinha empregados. Então não era uma família tão pobre. E aquele João Evangelista escreveu esse evangelho. E no primeiro capítulo, ele fala muito de João o Batista, o ministério de João Batista. E aqui ele fala que João estava pregando. Ele fala que João estava anunciando a palavra, preparando o povo para a chegada, para a manifestação do Messias. E a Bíblia diz que quando João estava pregando,
Jesus chegou. Jesus apareceu nas margens do Jordão. E Jesus, passando ali, João Batista não se conteve. João Batista emocionou-se. E João Batista deu um grito: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Meus irmãos, para nós não é tão estranho. Para o mundo católico também essa frase não é estranha. Porque a cada celebração eucarística, o sacerdote levanta a hóstia e ele diz essas palavras. Então a gente que veio do catolicismo não acha estranha essa frase. Mas o mundo pagão, o mundo que não tem nenhuma noção de cristianismo, fica voando, fica aéreo, sem saber por quê. Jesus apontou para João e disse: eis o Cordeiro de Deus. Meus amados irmãos, por que João apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus? Para aquele povo que estava ali, não era estranho, porque eles nasceram e se criaram entendendo o significado de um cordeiro. Desde o princípio do mundo, que Deus ensinou aos nossos pais que o método de se aproximar de Deus era com um sacrifício cruento. O que é um sacrifício cruento? É um sacrifício com derramamento de sangue. Vocês vejam que Caim e Abel. Caim ofereceu dos frutos da terra. E Abel ofereceu um cordeiro. O sacrifício de Caim foi um sacrifício incruento, ou seja, sem derramamento de sangue. E o sacrifício de Abel foi de um cordeiro, com derramamento de sangue, um sacrifício cruento. E a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Deus não mandou fogo. Deus não recebeu o sacrifício de Caim. Mas Deus mandou fogo, apesar que a Bíblia não diz. Mas o sinal de que Deus recebia um holocausto na velha aliança era quando ele mandava fogo do céu. Então, meus irmãos, desde os tempos imemoriais, que todos os verdadeiros adoradores, eles traziam um cordeiro. Eles traziam uma vítima pura, imolava, entregava o sacerdote, imolava, derramava o sangue, e aquela vítima era oferecida a Deus em sacrifício pelos pecados. Meus amados irmãos, a gente vê isso no sacrifício de Isaac. Sacrifício de Isaac. Isaac foi levado por Abraão. E quando no caminho Isaac aborda seu pai e diz: meu pai, o fogo e a lenha eu estou vendo, mas o cordeiro do holocausto, onde está? Aleluia. Por quê? Porque Isaac foi criado vendo o pai oferecendo o quê, meus irmãos? Cordeiros. Por isso que Isaac, um moleque, um adolescente, moleque no sentido de adolescente, não no sentido de caráter, ele pergunta para o pai: meu pai, aqui está o fogo e a lenha, mas o cordeiro, onde está? Porque Isaac foi criado vendo seu pai oferecendo cordeiros a Deus. Meus amados irmãos, mas aquilo ali, irmãos, era uma figura. Aquilo ali era temporário. Aquilo ali era provisório. Era um símbolo. Era uma lição de que Deus estava preparando, ou melhor, Deus já tinha preparado
um cordeiro definitivo. Aleluia! Aqueles cordeiros não eram para sempre. Ia chegar o tempo, ou iria chegar o tempo, que Deus não ia aceitar mais sangue de cordeiro. Iria chegar o tempo que Deus não iria mais aceitar o sangue de touros, nem o sangue de bodes. Porque Ele já tinha preparado um cordeiro antes da fundação do mundo. Nós vamos ver isso, glória a Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8. Eu gostaria que o pastor Emengardo me ajudasse. Deus já tinha preparado um cordeiro definitivo, antes mesmo que o mundo existisse. Glória ao nome de Jesus. Por favor, pastor. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Diz que o Cordeiro foi morto. Desde quando, meus irmãos? Fundação do mundo. Essa palavra desde quer dizer antes. Antes que existisse mundo, Deus já sabia que nós íamos pecar. Antes que existisse céu, que existisse terra, que existisse mares, que existisse anjos, que existisse seres humanos, antes que houvesse qualquer coisa, Deus em sua onisciência, Ele já sabia de todas as coisas. E Ele sabia que iria criar os anjos. E Ele sabia que iria criar os homens. E Ele já sabia que os homens iriam pecar, que os homens iriam transgredir, que os homens iriam desobedecê-lo, e Ele já preparou, antes da fundação do mundo, um meio de salvar a humanidade. Por isso que João evangelista diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Significa dizer que antes que houvesse mundo, o projeto de Deus já estava feito. O projeto de Deus já estava elaborado. Deus já tinha feito um concílio consigo, com Jesus e com o Espírito Santo, e já estava deliberado na Santíssima Trindade que o Filho desceria à terra para resgatar os pecadores. Aleluia. Irmão, se eu fosse Deus, quando a gente faz uma coisa que dá errado, o que é que a gente diz? Se eu soubesse, não faria. É assim ou não é, irmãos amados? E Deus não. Deus fez a gente já sabendo. Ele fez a gente já sabendo. Ele criou o homem já sabendo da raiva que o homem lhe faria. Quando você pega uma pessoa para criar, que ela dá certo, você diz graças a Deus. É verdade ou não é, irmãos amados? Mas quando dá errado, você pega uma pessoa para criar que lhe dá trabalho, lhe mata do coração, aí você diz, respire, meu Deus, se eu soubesse, eu não teria pego. Aleluia. Mas Deus é diferente. Se eu fosse você, eu era bem crente. Se eu fosse você, eu daria glória a este Deus. Porque mesmo Ele sabendo da minha ruindade, mesmo Ele sabendo que eu iria dar trabalho a Ele, mesmo Ele sabendo que nós iríamos fazer o seu filho ser sacrificado na cruz, Ele em sua bondade disse, eu vou criar a si mesmo, eu vou criar a si mesmo, e antes da fundação do mundo, eu já vou preparar um cordeiro para a salvação deles. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Aleluia. Por isso que João nos faz essa revelação, que é muito profunda. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde quer dizer antes, não quer dizer na hora da fundação, quer dizer antes da fundação. Antes que houvesse anjo, antes que houvesse querubim, antes que houvesse serafim, antes que houvesse arcanjo, antes que houvesse qualquer coisa, antes que houvesse mares, antes que houvesse seres vivos, Deus já tinha projetado, o Cordeiro vai morrer. Aleluia. Glória a Deus. Mas enquanto o Cordeiro não chegava, Deus preparou sacrifícios de cordeiros provisórios.
não permanentes, até que o cordeiro chegasse. Aquilo ali era uma pedagogia de Deus, aquilo ali era Deus mostrando, aquilo ali era Deus revelando, aquilo ali era Deus instruindo as almas. Aleluia. Por isso que Abraão, quando levava Isaque para o monte, Isaque disse: meu pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas o cordeiro do holocausto, onde está? E Abraão disse: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Aleluia, aleluia. Irmãos, e os irmãos estão lembrados que quando Isaque ia ser imolado, quando Isaque já estava no altar, quando Isaque já estava sobre a lenha, que o cutelo ia descendo, o anjo do Senhor bradou: não mates o menino, porque agora eu sei que você teme a Deus. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando Abraão olhou para trás de si, ele viu o que preso pelas pontas no mato? Um cordeiro. Ele viu um cordeiro. O cordeiro estava ali caladinho, não berrou, não disse nada. Louvado seja Deus. Abraão pega Isaque, Abraão tira Isaque do altar, Isaque escapa na última hora, Isaque escapa no último momento. Abraão tira Isaque e Abraão pega o cordeiro, e o cordeiro é sacrificado no lugar de Isaque. Aleluia. Aquele cordeiro apontava para quem? Aquele cordeiro que apareceu era um símbolo de quem? Aquele cordeiro que surgiu de última hora era uma alegoria de quem? Da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era eu que iria morrer, era você que iria morrer, mas não só a morte física, não só a morte material, mas era eu e você, éramos nós que iríamos morrer eternamente, éramos nós que iríamos para o fogo do inferno, mas Deus foi tão bom que Deus nos tirou daquela lenha e Deus colocou o seu santo filho Jesus naquela lenha. É verdade que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o que, a igreja? Eu gosto do feedback da igreja. Que tira o que, a igreja? O pecado foi fraco. O pecado de quem, meus amados irmãos? Do mundo. Glória a Deus. E ali nós vemos o Cordeiro aparecendo para uma pessoa. É verdade ou não é? O Cordeiro socorreu quem? Me ajude a pregar. Quem foi que o Cordeiro socorreu? Isaque. Mas quando chega mais na frente, Deus em sua pedagogia, Deus em suas lições, Deus em seus ensinamentos, Ele já prepara o cordeiro não mais para uma pessoa, mas Ele prepara o cordeiro para uma família. Aleluia. Nós vemos isso em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 12, glória a Deus, e no versículo de número 5, louvado seja Deus, em Êxodo 12, 5, 12:3, melhor dizendo, Êxodo 12:3. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma revelação para nós aí. Veja, por favor. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias do mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Amém. Se tiver na atualizada, glória a Deus, o 3. Ou melhor, perdão, na NVI, glória a Deus. Um cordeiro, nessa Bíblia diz um cordeiro para cada casa. Você vê que lá no Moriá foi o cordeiro para substituir uma pessoa. Mas agora, na Páscoa, quando Israel vai sair do Egito, Deus diz: olha, é um cordeiro só para a casa toda. Não sei se tem na NVI, aleluia, que fala de família. Glória a Deus, por favor, olha aí o 3 na Bíblia NVI, na nova versão internacional, por favor, aleluia. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Um cordeiro para a sua família. Irmão, lá no Gênesis, foi um cordeiro para uma pessoa. Aqui um cordeiro já salva uma família inteira.
O Cordeiro chamado Jesus, ele pode salvar você, salvar seu pai, salvar sua mãe, salvar seus primos, salvar seus filhos, porque agora um Cordeiro, ele vale para toda a casa, ele vale para toda a família. Louvado seja Deus. Nós estamos num tempo difícil. Antigamente, quando o pai aceitava Jesus, glória a Deus, geralmente, se o dono da casa aceitasse a Cristo, ou a dona da casa aceitasse a Cristo, vinham todos os filhos, dos menores até os maiores. Era comum famílias inteiras aderirem à fé, famílias inteiras aderirem à igreja. Louvado seja Deus. Mas por que, pastor? Porque naquele tempo as famílias, elas eram famílias tradicionais. Aleluia. Quando o pai da família, eram famílias patriarcais, quando o pai da família ou a mãe da família tomava uma decisão, a reca, era assim que nós alagoanos chamávamos e chamamos, a reca todinha aceitava Cristo como Salvador. Aleluia. Eu essa semana, mês passado, eu estive inaugurando uma igreja em Taquarana, e lá a sogra do pastor Daniel, uma serva de Deus que mora ali em São Paulo, eles estavam aqui. Um dia desses eles estavam aqui no nosso culto, vieram aqui à sede. Ela parece que tem 11 filhos, e ela disse que quando aceitou a Jesus era a escadinha. Louvado seja Deus, o maior, o menor, até chegar ao de braço. E ela disse que se ajoelhou com os 11 filhos, todos se ajoelharam, aceitando Jesus como Salvador. E todos são crentes até hoje, pela santíssima graça de Deus, e a maioria obreiros, aleluia, da nossa Assembleia de Deus ali em São Paulo. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? Mas a sociedade se desintegrou. A sociedade, hoje em dia, a religião não é mais da família. Hoje em dia a religião é individual. Aleluia. Já não há mais esse intercâmbio. Já não há mais essa unidade. Mas eu quero dizer que mesmo que o mundo está esfacelado, mesmo que o mundo está, como nós nordestinos dizemos, esfarelado, esfarinhado, mas se você orar, o Cordeiro é para você, o Cordeiro é para seu pai, para sua mãe, o Cordeiro é para seus filhos, o Cordeiro é para seu cônjuge. O Cordeiro, ele é poderoso para salvar toda a sua casa. Aleluia. 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 Primeiro o Cordeiro serviu para uma pessoa, e agora o Cordeiro serve para uma família. Na Páscoa, o Cordeiro, um Cordeiro só morria por toda a família. Quando chega no capítulo 53 de Isaías, o Cordeiro, ele fala de Israel. Ele fala no capítulo 53, ele fala da nação israelita. E no versículo 5, ele diz, glória a Deus, Isaías 53, me fugiu agora da mente, louvado seja o nome do Senhor. Mas abra a Bíblia em Isaías capítulo 53, falando sobre a nação de Israel, no versículo de número, glória a Deus, versículo, aleluia, como um cordeiro ele não abriu a sua boca. Glória a Deus nas alturas dos céus. Versículo 7, por favor. Aí Israel, ou melhor Isaías, está falando para a nação israelita. Versículo 7, por gentileza. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. O profeta Isaías está falando aí de Cristo também para a nação de Israel. Ele está falando de Cristo para a nação israelita. Ele está falando de Cristo para aquela nação de Israel. Louvado seja Deus. Ele estava dizendo que Cristo iria morrer por toda a nação de Israel. Observe que começa salvando a vida de uma pessoa, a vida de Isaac. Depois lá em Êxodo 12, ele salva a vida de toda uma família. E agora ele salva a vida de todo Israel, de toda uma nação. Glória a Deus nas alturas. Mas o que é que acontece depois, irmãos? Aí João Batista aparece. E João Batista diz o que o pastor leu, o que nós lemos na leitura devocional.
João Batista aparece dizendo: já não é mais o cordeiro para uma pessoa, já não é mais o cordeiro para uma família, já não é mais o cordeiro para uma nação. Aí João Batista aponta para Jesus, que vai passando ali na margem do Rio Jordão, e estavam ali os judeus enviados pelos sacerdotes. E quando João Batista aponta para Jesus, o que é que João Batista diz? 1:29, por favor, louvado seja Deus. No dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus. Um cordeiro foi suficiente para salvar uma pessoa, Isaac. Um cordeiro foi suficiente para salvar uma família por ocasião da Páscoa. Em Isaías 53, um cordeiro é suficiente para salvar uma nação. Mas agora João Batista diz: não é mais só uma pessoa, não é mais só uma família, não é mais só uma nação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, pode ser do Japão, pode ser da China, pode ser da Coreia, pode ser da África do Sul, pode ser da Mongólia, pode ser de qualquer nação, da América do Norte, da América Central, da América do Sul, pode ser da Patagônia, seja de onde for, se crer nesse Cordeiro, se aceitar esse Cordeiro chamado nosso Senhor Jesus Cristo, os seus pecados serão tirados, os seus pecados serão arrancados, os seus pecados serão perdoados. Porque a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Nós vemos isso na primeira carta de São João. Que coisa maravilhosa. Na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 1 e 2, tem uma revelação tremenda da parte de Deus para nós. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha que revelação tão grande. Glória a Deus. Aleluia. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. Olha que revelação tremenda que João diz. Aqui já é João Evangelista, não é João Batista. João Batista, apenas João Evangelista escreveu. Quem falou foi João Batista lá no Evangelho. Ele disse: olha, meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Aleluia. O que é propiciação? A palavra propiciar quer dizer tornar propício. A palavra propiciação quer dizer tornar favorável. Louvado seja Deus. Uma pessoa que se tornou propícia quer dizer ela deixou de estar com raiva, ela deixou de estar irada e ela agora se tornou favorável. O apóstolo disse que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, Deus está virado conosco, Deus está irado comigo, Deus está virado com você, Deus está virado com o mundo. Mas quando Cristo Cordeiro subiu ao altar da cruz e ofereceu sua vida e derramou seu sangue para nos perdoar, para nos lavar, então Cristo foi a nossa propiciação. Através de Cristo, Deus olha para mim e Deus olha para você, não com ira, mas olha favorável. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? Ele é a propiciação. Jesus com o seu sangue, Jesus com o seu sacrifício, ele fez propiciação perante Deus. Quer dizer que Deus agora, ele olha para nós e ele não vê nós. Ou melhor, ele não nos vê, mais corretamente falando. Ele olha para nós e ele não nos vê, ele não me vê. Porque se ele me vê, ele vai ficar irado. Se ele lhe vê, ele vai ficar irado. Mas quando ele olha para nós, ele não vê a gente.
Ele não nos vê, ele vê Cristo. Ele vê o Cordeiro. E quando ele vê o Cordeiro, ele torna-se propício. Ele torna-se favorável. Ele torna-se, aleluia, louvado seja Deus. A ira de Deus é desviada, a ira de Deus é afastada, e ele se torna propício para mim, se torna propício para você, se torna favorável a mim e se torna favorável a você, porque Cristo é a nossa propiciação. Aleluia. Você vai para o céu não é porque você é bom, não. Você é salvo não é porque você nem era bom, nem é bom e nem será bom. Você só vai ser bom depois que morrer. Glória a Jesus. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. A Bíblia diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, que depois que o crente morre, que a carne se aparta da matéria, ele se torna aperfeiçoado. Pastor, é isso mesmo? Hebreus, para ninguém ir para casa pecando, aleluia. Pastor, eu não disse nada, não disse, mas pensou, glória a Deus, aleluia. Veja aí Hebreus, capítulo 12, louvado seja Deus, e o versículo de número 23, 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23, por favor, aleluia. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o justo, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quando é que vai aperfeiçoar? Quando é? Vai ficar bonzinho totalmente? Quando morrer. Aleluia. Que largar dessa matéria ruim. Aí a Bíblia diz que na hora da saída, o espírito do justo é aperfeiçoado. Então Jesus, irmão, Deus, Ele olha para mim, para você, e Ele não nos condena, Ele não nos lança a sua ira, Ele não nos lança no inferno. Por quê? Porque entre eu e Deus, entre você e Deus, tem um cordeiro, tem um cordeiro, tem um cordeiro, tem um cordeiro que derramou o seu sangue. Amém. Aí quando Deus olha para nós que vê o cordeiro, quando Ele vê a gente, já viu o cordeiro, e Ele vendo o cordeiro, a ira de Deus se aplaca. Em vez de Ele se tornar irado, Ele se torna propício, Ele se torna favorável. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É por isso que a gente ora e Deus recebe, é por isso que a gente louva e Deus recebe, por causa do Cordeiro. O apóstolo São João disse: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Quer dizer que qualquer pecador que quiser, qualquer pecador que aceitar Cristo, qualquer pecador do mundo inteiro que se arrepender, ele vai gozar, ele vai desfrutar dessa mesma bênção, dessa mesma benesse. Cristo é a nossa propiciação, é o nosso Cordeiro, aleluia. Ele está entre nós e Deus, Ele está entre Deus e o homem. Louvado seja o seu santo e bendito nome para sempre, irmãos. Então nós vemos aqui, irmãos amados, que coisa interessante, pastor. Irmãos amados, eu já fui de outra religião, de outra igreja, a maioria, e lá nós dizíamos que, nós pensávamos que os santos, eles tinham méritos, e disse que se você não tem mérito, quem completa os seus méritos é os santos. Aí por isso que ora para santo fulano, para santo cicrano, e porque diz que santo cicrano era melhor do que você, santo beltrano era melhor do que você, então o mérito dele que sobrou é imputado em você. Meu irmão, só existe um que sobra mérito. Diga o nome dele. Diga o nome dele. Irmão, não existe ninguém que tenha mérito lá diante dele. Você pode ser crente até o bico do nariz, mas as nossas obras em nós mesmos são contaminadas. Aleluia! Até
os nossos atos de justiça. Não são nossos pecados, não. São nossos atos de justiça. Isaías 64, louvado seja Deus, e 6. Irmão, nós não temos mérito diante dele. Só o Cordeiro é quem tem mérito. Só o Cordeiro é que é a nossa propiciação. Isaías 64 e 6, olha que revelação tremenda, olha que revelação. Você que acha, não, eu tenho mérito, ou então eu vou buscar mérito em Antônio, eu vou buscar mérito em Maria, eu vou buscar mérito em José, porque eles eram santos, eles eram puros. Não, olha aí o que é que diz a Bíblia, glória a Deus. Isaías 64 e 6, olha a revelação de Deus para nós. Mas todos nós somos como o imundo. Para aí, quantos somos como imundo? Quantos? Todos. Me ajude a pregar. Quantos, irmãos? Todos. Todos nós. Todos nós somos como imundo. Todos nós. Não escapa ninguém, pastor. Não escapa ninguém. Todos nós. Deus olha para nós e vê imundícia. Mas pastor, aquela irmão, ela pinga santidade. Aquele irmão dele bota o pé. Se a gente fizer um chá, glória a Deus, fica curado. Aleluia. Meu querido, todos nós somos como imundo. Aleluia. Aleluia. Por isso que ninguém pode se gloriar, por isso que ninguém pode bater, como a gente dizia, bater papo, né? Glória a Deus, fulano, quando a pessoa conversava muito, contava muita grandeza, diz, fulano é cheio de papo, né? Assim, irmão, não adianta bater papo diante de Deus, por mais santo que você seja, por mais fiel que você seja, mas eu e você estamos contaminados. Até as nossas obras boas, até, por favor, volte ao texto, até os nossos atos de justiça estão contaminados. Leia, por favor, glória a Deus. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Aleluia, volta, por favor. Aleluia, somos todos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Não é o pecado não, é os atos, ou são os atos de quem, irmão? Por mais que você, irmão, você orando, orar é um ato de justiça ou não é? É um ato santo ou não é? Pois até esse ato é contaminado. Quando você dá uma esmola, é um ato de justiça, é um ato santo ou não é? É ou não é? Devemos fazer ou não devemos? Devemos, mas até esse ato tem uma contaminação. Oh, que pecado terrível nosso, da nossa natureza. Aleluia, glória a Deus, até o nosso louvor, oh Senhor, glória a Deus, até o nosso ato de justiça, até o nosso louvor, ele tem uma contaminação. Pastor, e o que é de mim, o que é de você? A sua felicidade é o Cordeiro, a sua felicidade é o Cordeiro, a sua felicidade é o Cordeiro, porque o Cordeiro filtra tudo. Você pode dar glória para o Cordeiro? Só o Cordeiro é que nos vale. Aleluia. Quando você ora, a sua oração só chega por causa do Cordeiro. Quando você canta, o seu louvor só chega por causa do Cordeiro. Quando você faz uma caridade, a sua caridade só chega por causa do Cordeiro. Quando você faz um gesto bom, aquele gesto bom só chega do céu por causa do Cordeiro. Porque o Cordeiro é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso que quando a gente ora, Jesus disse assim, tudo que pedires ao Pai em meu, mais forte, tudo que pedires ao Pai em meu, será feito. Mas se for em nome dele. Se você botar o Cordeiro na frente, aí o Pai recebe. O nome dele quer dizer a pessoa dele. Nome representa a pessoa. Glória a Deus. Quando Jesus disse meu nome, Jesus estava dizendo, se você me apresentar ao Pai, se você disser Pai, receba essa oração, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, em nome de Jesus, pela santidade de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela virtude de Jesus, pela pureza de Jesus, pela glória de Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Aí o Pai recebe. Por que é que o Pai nos recebe? Por que é que a gente canta e o Pai recebe? Por causa de quem?
Por que é que a gente ora e o Pai recebe? Por causa de quem? Por que é que a gente faz o bem a alguém e Deus recebe? Por causa de quem? Tudo que a gente faz só tem valor se for em Jesus. Porque Ele é a propiciação. Se eu fosse você, eu daria glória para este Cristo maravilhoso. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro. Cordeiro que tira o pecado, o Cordeiro que aniquila o pecado, o Cordeiro que morreu, o Cordeiro que derramou o sangue, mas o Cordeiro que ressuscitou e está vivo na presença de Deus Pai e está intercedendo por nós. Por isso que nós pregamos de peito estufado: só Cristo salva. Por isso que nós pregamos de peito estufado. Não é soberba, não é orgulho, não, é convicção. Só Cristo salva. É verdade ou não é, igreja? Só Cristo salva. Por isso que Pedro disse em Atos 4:12, Pedro disse: debaixo do céu não há nenhum outro nome. Debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos, a não ser o nome de quem? Jesus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, que Deus seja glorificado nesta noite. Vamos ouvir, irmãos, mais uma vez o coral masculino. Louvado seja Deus. Coral Arautos estará louvando a Deus. E nós vamos entregar, irmãos, os nossos dízimos e ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Aleluia. Depois o coral celeste estará louvando a Deus com outro hino. Amém. E nós estaremos entregando nossos dízimos e ofertas, para que haja mantimento na casa de Deus. A obra não para. Nós estamos com muitas construções, além de manter o que já tem, que é um peso sobre-humano. Nós estamos avançando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, os irmãos que estão em casa, não deixe de fazer o seu depósito ou a sua transferência nas contas que estão na tela. Estão aí à sua disposição, você observa e está com o CNPJ da igreja, tudo direitinho. Glória a Deus, irmãos que estão em casa. Eu sei que muitos estão assombrados, não estão podendo vir, a gente dá razão. Nós não queremos que ninguém venha assombrado, não. Glória a Deus. Outros que estão doentes, outros que estão já fragilizados, outros que têm idade muita e a família está segurando e a família tem razão. Então, você envia pelo banco, de acordo com o que está aí na tela. Glória a Deus. E também, se alguém faz transferência aqui na igreja, os nossos irmãos, levanta aí, por favor. Os dois irmãos Edivaldo e João Reis estão com as máquinas para os irmãos que trabalham com essa modalidade. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra que foi pregada e pedimos a bênção para os santos dízimos e ofertas que vão ser retirados, recolhidos, melhor dizendo. Nós pedimos a bênção para os dizimistas e ofertantes. Pedimos por aqueles que perderam o seu pão de cada dia, aqueles, meu Pai, que não podem, estão detidos sem poder trabalhar. Jesus, a nossa alma dói e eu sei que a tua alma dói também por eles. E eu peço que o Senhor, como cuida dos corvos, cuide dessas pessoas, Senhor. Cuide dessa gente que está sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, mas o Senhor é bom, o Senhor é provedor, o Senhor providenciou o cordeiro para Abraão e para Isaque, e o Senhor com Cristo nos dará também todas as coisas. Pai santo e eterno, abençoe o nosso país e o mundo inteiro, porque tu és a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, como pelos do mundo inteiro, Senhor Jesus. Pai amado, nós pedimos em nome do teu Filho, que é a propiciação pelos nossos pecados. E todos dizem amém. Glória a Deus. Por favor.